Olá! Você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou a Caroline Povoleri e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Atenção redobrada com as fórmulas e indicações que surgem no combate à dengue. Reduzir a energia elétrica está nos planos de 8 a cada 10 brasileiros ainda para este ano. Nossa equipe foi conhecer o Colégio Canino aqui em São Paulo, que é especialista no adestramento do PET. No combate à dengue, é bom redobrar a atenção porque surgem muitas receitas, fórmulas e indicações no enfrentamento da doença. Em caso de suspeita de dengue, melhor procurar um médico, afinal, alguns medicamentos são contraindicados. O Brasil registrou 243.720 casos de dengue nas 4 primeiras semanas deste ano, o que representa uma alta de 273%, segundo os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Vigilância e Ambiente do Ministério da Saúde. A situação preocupa, já que o país vem de um 2023 com um recorde: 1.094 mortes em razão da doença, que se manifesta de duas formas. A clássica, que é a mais comum, provoca sintomas como febre, prostração e dores de cabeça, musculares, articulares e atrás dos olhos. Já no caso da hemorrágica, o paciente fica mais debilitado, com dor abdominal intensa e sangramento nas gengivas, nariz, vômito, às vezes com sangue, além da presença de sangue nas fezes. 1 a cada 10 casos de dengue pode evoluir para a forma mais grave da doença, e a preocupação nestes casos é que o uso de medicamento em situações comuns pode agravar ainda mais a situação em casos de infecção pelo vírus da dengue. Remédios encontrados facilmente sem a necessidade de apresentar receita, como ibuprofeno, aspirina, nimesulida e o diclofenaco, por exemplo, estão nessa lista. Segundo essa farmacêutica, oferecem riscos todos aqueles que pertencem à classe chamada de anti-inflamatórios não esteroides, que envolvem analgésicos e antitérmicos. No balcão, a gente já tem um protocolo, né, que se for suspeita de dengue, a gente não prescreve anti-inflamatórios, né, não hormonais, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, né, porque a dengue pode levar a problemas de hemorragia. Geralmente a gente passa tratamento paliativo, né, que é com dipirona, paracetamol para dor, febre, né, um reidratante oral, né, só pelo desconforto. Os anticoagulantes também devem ser evitados. Em casos de suspeita ou confirmação de dengue, a preferência deve ser pelos analgésicos como dipirona e paracetamol, sempre com recomendação médica. Pode dar um problema gastrointestinal forte, né, dar problemas sérios, né, e a dengue hemorrágica pode levar à morte, sim. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, exatamente. Com muita orientação no balcão, orientação médica e do farmacêutico também. Hoje não há um remédio específico contra a dengue, mas a vacina chegou na rede privada no ano passado, custando em média R$ 400 a dose, e a rede pública gratuitamente a partir deste ano. O Ministério da Saúde anunciou que 521 cidades brasileiras vão receber ainda este mês doses do imunizante Qdenga, do laboratório Takeda, para aplicar através do SUS, em uma população entre 10 e 14 anos de idade que tem o maior índice de hospitalização entre os aptos a tomar a vacina. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma imunização em massa começou em janeiro, devido a um convênio entre o fabricante e a prefeitura. Até agora, 21.800 pessoas entre 4 e 60 anos de idade tomaram a primeira dose. Os cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina contra a cocaína. O imunizante, que ainda está em fase de teste, tem como principal efeito bloquear a sensação de euforia causada pela droga no cérebro. As primeiras reações provocadas pela cocaína no organismo são de euforia, autoconfiança e excitação. Porém, o uso contínuo se transforma em depressão, irritabilidade e isolamento. É exatamente a sensação de excitação causada pela droga que a vacina Calyx Coca, ainda em desenvolvimento por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, pretende bloquear. A Calyx Coca não foi desenvolvida a partir de uma proteína como os imunizantes
imunidades convencionais. Para fazer a vacina, a equipe desenvolveu uma nova estratégia vacinal, que utiliza a molécula totalmente sintetizada em laboratório, capaz de dizer ao sistema imunológico que ele deve produzir anticorpos contra a droga. Nos primeiros testes, a molécula bloqueou a entrada da cocaína no cérebro, diminuindo a percepção do seu efeito e maximizando a chance do paciente continuar em abstinência. Portanto, a vacina reforça que será mais eficaz para dependentes que estão no processo de interrupção do consumo. A ideia não é prevenir o uso da cocaína, mas sim curar os dependentes químicos. A vacina também poderá ser utilizada em usuários de crack, uma vez que as duas substâncias têm a mesma base química. Nos testes com cobaias não foram observados efeitos colaterais graves e houve produção de anticorpos em ratos, camundongos e primatas. Se tiver aval da Anvisa, os testes da fase 1 começam em 2025, incluindo 30 a 40 voluntários. Nessa fase serão avaliados tanto a segurança do uso e se a vacina produz anticorpos, como ocorreu nas cobaias, além de ser definida a dose inicial. Já na fase 2, o número de participantes será maior e incluirá pacientes que têm dependência química, estão internados e já em tratamento multidisciplinares, como psicoterapia, acompanhamento social e médico. Se o resultado for favorável, a Anvisa pode permitir a comercialização ou exigir mais testes replicando a fase 2 em outros grupos. A ideia da vacina não é nova. Ela surgiu nos Estados Unidos há mais de 3 décadas, a partir da hipótese de que o próprio organismo pudesse produzir anticorpos contra substâncias como a cocaína. Apesar dos resultados promissores em ensaios pré-clínicos e de alguns ensaios clínicos iniciais, ainda não foram aprovadas vacinas antidrogas. Diversos especialistas enxergam com cautela a possibilidade da Calyx Coca avançar para os testes clínicos, já que outros pesquisadores tentaram e ainda não conseguiram. E esses especialistas afirmaram que uma coisa é fazer efeito em animais, outra é verificar o comportamento das pessoas que tomarem a vacina. Os Estados Unidos, por exemplo, já gastou alguns bilhões com um projeto nesse sentido e pararam há muito tempo. Quando passaram para testes em humanos, descobriram que a vacina não funciona. Mais que poucas semanas. Mas o grupo da UFMG continua confiante que a Calyx Coca superará a eficácia dos candidatos anteriores, principalmente em função da composição química única da vacina. E esse motivo é que a vacina não tem base proteica. No tratamento de transtorno de déficit de atenção, um estudo revelou o risco do uso indiscriminado para tratamento sem diagnóstico da doença. A pesquisa mostra que as pessoas que não são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ter o efeito reverso desses remédios. Segundo o estudo publicado pela revista inglesa Advanced Science, os participantes que utilizaram os medicamentos sem prescrição apresentaram queda na cognição e também na produtividade, já que tiveram um aumento de tempo e esforço para a realização das atividades propostas na pesquisa, na comparação com os resultados alcançados quando não estavam sob o efeito dos remédios. Os pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Melbourne, na Austrália, fizeram 4 ensaios. Os ativos avaliados foram o metilfenidato, que é o princípio ativo da chamada Ritalina, o modafinil, que é o fármaco do Stavigile, e a dextroanfetamina. Outro estudo realizado na Suécia mostrou que o uso prolongado de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estaria associado ainda a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doença arterial. Mas isso no caso dos pacientes diagnosticados com TDAH. A exposição do estudo foi a duração cumulativa do uso desses medicamentos até 14 anos. Ao longo do acompanhamento desse período, cada aumento de 1 ano no uso de remédios para TDAH foi associado a um risco 4% aumentado de doenças cardiovasculares. A pesquisa destaca que é importante pesar com muito cuidado os benefícios e os riscos ao tomar decisões de tratamento sobre o uso de medicamentos para TDAH em longo prazo, com avaliação inclusive dos sintomas cardiovasculares.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta semana que um eventual fundo para ajudar a financiar empresas aéreas em dificuldades financeiras não contará com o dinheiro do Tesouro Nacional. De acordo com Haddad, até o final de fevereiro haverá um diagnóstico e uma proposta. O ministro da Fazenda enfatizou que o custo do querosene de aviação não pode ser utilizado como justificativa para o aumento no preço dos bilhetes. No dia 25 de janeiro, a companhia aérea Gol, uma das 3 principais do país, entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado, a empresa fechou 2023 com dívida de mais de 20 bilhões de reais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas tem tido discussões com o governo em que pede medidas para fortalecimento do setor e políticas que visem a redução do preço do querosene de aviação. Primeiro, vamos esclarecer aqui que o preço do querosene caiu durante o nosso governo. Quer dizer, o preço de querosene não pode ser justificativa para aumento de custo de passagem aérea, porque ele caiu durante todo o período do governo do presidente Lula, durante esse ano. E nós vamos entender melhor o que está acontecendo, né? E não existe socorro com dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos planos. O que está, eventualmente, na mesa é viabilizar uma reestruturação, né, do setor, mas que não envolva despesa primária. O tema segue em debate com o Ministério da Fazenda em meio à alta no preço das passagens. De acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o pacote de crédito para socorrer as companhias do setor deve ser financiado em maior parte pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, afirmou por sua vez que o banco não abre mão de garantias. O Banco de Fomento estuda há meses a oferta de uma linha de capital de giro para as empresas aéreas, mas esbarra no problema das garantias. As companhias chegaram a mencionar slots, espaços em aeroportos e aeronaves, em lince, como opções, mas essa oferta não prosperou. O ministro dos Portos e Aeroportos espera que o impasse com as aéreas tenha uma solução no curto prazo, uma vez que ele planeja lançar o programa Voa Brasil, com passagens a R$ 200 para aposentados e pensionistas, ainda em fevereiro. Para o projeto deslanchar, as empresas têm de aderir ao programa. Nesta primeira fase, o Voa Brasil vai contemplar aposentados federais que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos, mais os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não viajam passam a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. A ideia do programa é tornar as viagens de avião acessíveis a mais brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O governo espera que sejam comercializados 6 milhões de bilhetes em 2024. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo inclusão social. E por falar em economia, 8 a cada 10 brasileiros têm como meta reduzir os gastos este ano. E uma forma de poupar mais dinheiro é economizando na energia elétrica. Uma pesquisa realizada por uma consultoria norte-americana que ouviu mais de 2.000 consumidores brasileiros mostrou que 80% da população quer reduzir os gastos este ano. O número foi maior do que os apresentados nos Estados Unidos, onde pouco mais da metade da população disse que quer economizar em 2024. Embora o nível de 80% seja alto, o índice brasileiro é menor que o da pesquisa anterior, do final de 2022, quando 86% dos consumidores apontaram que já estavam cortando ou iriam cortar gastos.
Quando perguntados como economizariam mais dinheiro, os brasileiros afirmaram que reduzir o consumo de energia elétrica será a principal medida tomada. Economizar na compra de roupas, jantares e delivery de comida também são alguns hábitos que os brasileiros citaram. Além disso, eles também disseram estar extremamente preocupados com o custo de vida no país. Outro ponto de preocupação dos entrevistados foram as mudanças climáticas do Brasil, e que isso pode afetar o custo de vida, pois as chuvas, os desmoronamentos e as enchentes podem afetar o produtor e, consequentemente, o produto na prateleira de supermercados e feiras livres. Outra questão que se destacou no levantamento foi a saúde. Os dados mostraram que de cada 10 brasileiros, 7 se preocupam com a própria saúde e a dos seus familiares, seja física ou mental. No que se diz a respeito às inquietações com a própria saúde mental, mais de 70% classificaram a falta de dinheiro como o principal fator prejudicial à saúde. Apesar disso, existem algumas despesas que o brasileiro não abre mão, independentemente da faixa de renda. Cerca dos 29% dos que cortaram gastos ainda preservam uma parte da renda para ir casualmente a restaurantes e bares, e 21% guardam para entretenimento, em especial assinatura de streaming, e 19% gastam em produtos de cuidados pessoais como cosméticos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino mostrou que apenas 37% dos profissionais se sentem totalmente seguros para discordarem da sua liderança no ambiente de trabalho. O levantamento mostrou ainda que o número de afastamentos do trabalho cresceu por causa da saúde mental. De acordo com o estudo, 63% dos participantes da pesquisa manifestaram alguma ressalva ou receio de se posicionar quando discordam da liderança. A Organização Mundial da Saúde aponta que ambientes de trabalho seguros e saudáveis são um direito fundamental para todos. Quando acolhem seus trabalhadores, as companhias são mais propensas a melhorar o desempenho e a produtividade, além de minimizar tensões e conflitos internos que podem impactar na saúde mental. O assédio físico, psicológico ou moral no trabalho viola os direitos humanos e prejudica a saúde mental e física. É obrigação da empresa detectar e buscar soluções para esse tipo de questão, combatendo atitudes de lideranças que cometem assédio, colegas que praticam bullying, cultura empresarial de performance com metas duras e inflexíveis, entre outros pontos. Os processos seletivos devem levar a diversidade em consideração, bem como na contratação e na retenção dos talentos. A partir do momento que o quadro é mais diverso, é preciso também garantir o bem-estar dos colaboradores, sensibilizando lideranças e equipes para o combate a viés inconscientes. Cada vez mais os colaboradores buscam muito mais do que apenas bons salários e querem estar em uma empresa alinhada aos seus ideais, que disponibilizem um ambiente propício ao seu desenvolvimento, a novos aprendizados e que seja aberto ao diálogo. Seja no trabalho presencial ou remoto, a empresa deve se preocupar com o funcionário e promover sua satisfação, oferecendo condições adequadas de trabalho e equipamentos necessários, o que acarreta aumento da produtividade também. As lideranças precisam pensar em ações voltadas à saúde mental dos seus colaboradores durante todo o ano e não somente em datas específicas. Cada colaborador é único e precisa ser tratado de acordo com as suas experiências de vida e individualidade. Em João Pessoa, na Paraíba, a construção de um polo turístico já desmatou 47 hectares de Mata Atlântica. A obra vem acumulando um histórico de danos ambientais desde 1988. O polo turístico de Cabo Branco, no litoral da Paraíba, é tido como o maior complexo turístico planejado no Nordeste. Ele está inserido no corredor de biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste, cercado de unidades de conservação, que, mesmo protegidas pela lei, foram impactadas pelas obras e pela fragmentação da floresta.
Até o momento, pelo menos 47 hectares de Mata Atlântica já foram desmatados desde o início das obras e diversas espécies de animais vêm desaparecendo da região ou morrendo por atropelamento. O projeto é uma promessa do governo da Paraíba, que teve seu primeiro embargo em 1988 na implantação das vias de acesso em função do desmatamento em área de proteção permanente, aterro de mangue e desmonte sem autorização prévia. A obra foi desembargada em 2006, após a assinatura de um termo de ajuste de conduta que previa a recuperação das áreas degradadas. Após alguns anos parada por instabilidade política no estado, em 2009 as obras do Centro de Convenções foram iniciadas, com uma nova licença de instalação. Porém, o Ministério Público Federal encontrou diversas obscuridades e ilegalidades para acabar com a vegetação da Mata Atlântica. Por esse motivo, a obra teve sua primeira etapa finalizada apenas em 2012, com a construção do Centro de Convenções de João Pessoa. Em 2023, as obras recomeçaram, após um longo processo de manobras jurídicas e políticas que resultaram em um acordo em relação às compensações necessárias para o licenciamento ambiental. O anúncio da retomada das obras pela Companhia Paraibana de Desenvolvimento levou ambientalistas e pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba a denunciarem em uma carta aberta os danos irreversíveis que a construção iria causar ao ecossistema naquela região e as irregularidades referentes ao licenciamento ambiental. Um procurador ligado ao Ministério Público Federal da Paraíba, que atua em questões ambientais em João Pessoa, afirmou que existe um inquérito civil avaliando se as compensações que foram acordadas são suficientes ou não para acabar com a vegetação. Em uma vistoria realizada às obras em dezembro do ano passado, foram verificadas o descumprimento de várias regras ambientais pré-estabelecidas. Diversos especialistas também afirmaram que a obra precisa ser enquadrada na condição de utilidade pública ou interesse social, e não como um complexo turístico. A NASA lançou um satélite revolucionário que vai permitir analisar os sinais vitais da Terra, melhorando a compreensão da saúde do planeta, especialmente dos oceanos e da atmosfera. O dispositivo PACE, que estará a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, foi lançado da Flórida. A oceanógrafa da NASA, Violeta San Juan, explicou à agência EF que o PACE será colocado numa órbita mais distante que a Estação Espacial Internacional, a cerca de 677 quilômetros da Terra. A cientista espanhola destacou que se trata de um satélite revolucionário, porque irá fornecer detalhes do oceano, especialmente das microalgas, algo que nunca tinha sido alcançado antes. O fitoplâncton representa apenas 1% da massa vegetal total do planeta, incluindo o terrestre, mas mesmo assim gera aqueles 50 a 60% do oxigênio que estão disponíveis no planeta. A missão PACE, sigla em inglês para Plankton Aerosols Clouds and Ocean Ecosystems, é única porque, além de analisar detalhadamente o fitoplâncton, faz do ponto de vista de sua interação com aerosóis e substâncias suspensas no ar. Segundo a cientista, isso dará uma visão incrível que não tínhamos até agora sobre como os nossos oceanos se comportam, de como a atmosfera e como ambos interagem e regulam o nosso clima. O satélite é composto por 3 instrumentos, incluindo um sensor que pode identificar até 256 cores no oceano, enquanto as ferramentas anteriores só conseguiam diferenciar menos de 10 tonalidades. Em Tóquio, no Japão, uma nova exposição digital imersiva apresenta cachoeiras de luz, chuva de estrelas e mares de flores, e está localizada no maior arranha-céu do país. Vamos ver. O projeto, intitulado Borderless, do coletivo de arte japonês Team Lab, apresenta efeitos de cachoeira, chuva de estrelas e mares de flores. O objetivo da obra é alcançar as pessoas e fazê-las refletir sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva, com experiências inéditas e ao mostrar uma nova beleza até então desconhecida.
O autêntico labirinto, criado no complexo Azabudai Hills, com 330 metros de altura, tem mais de 50 instalações que interagem com os visitantes. O coletivo Team Lab disse que a percepção do mundo agora é feita por meio da televisão ou da internet. E é por isso que eles queriam criar uma experiência que usasse todos os sentidos. Do Japão, nós vamos para a Itália, onde na região do Piemonte, a flor camélia é vista como uma oportunidade de aumentar o turismo local e a sua economia. A pequena cidade de Verbania, situada às margens do Lago Maggiore, quase na divisa com a Suíça, virou um verdadeiro paraíso para quem gosta de flores. O principal motivo são as exuberantes camélias presentes na região. Nas últimas décadas, o cultivo de camélias e de outras plantas ornamentais, como azaleias, se tornou um dos pilares da economia local, enquanto jardins exuberantes e parques nos arredores da cidade têm atraído legiões de fãs da natureza, sobretudo de plantas. De acordo com a prefeitura da cidade, a história e a floricultura deste lugar representam um bem valioso a ser valorizado e ampliado. O caso de amor do Lago Maggiore com essa planta começou quando as camélias chegaram à Itália. A lenda diz que elas foram apresentadas aos governantes Bourbon de Nápoles por volta de 1780. A procedência das camélias, que possuem origem no Japão, fez com que ela ganhasse destaque no meio das outras flores. E assim, rapidamente se tornaram as favoritas da aristocracia, que as colecionavam e também davam de presente, já que se propagavam facilmente. Em meados do século XIX, a mania das camélias tinha chegado à burguesia. Sua popularidade coincidiu com o Ressurgimento, como é conhecida a unificação da Itália. Além disso, as cores dominantes das flores, branco e vermelho, combinadas com o verde das folhas, lembram a bandeira italiana. Recentemente, um parque público de camélias com centenas de variedades foi inaugurado no jardim de uma vila ao lado do auditório da cidade. Uma sala dedicada a livros sobre essas flores deve ser aberta na própria vila, que também é a biblioteca da cidade. De acordo com a prefeitura, mais de 1 milhão de pessoas passam no local todos os anos. Motivos que fizeram a província ser a segunda atração mais visitada do Piemonte, atrás apenas de Turim. A chamada semaglutida é um medicamento usado para tratamento da obesidade e virou febre no Brasil para fins estéticos. Mas especialistas alertam para o uso inadequado do remédio. Pois é, a revista Science, uma das mais respeitadas do mundo, considerou o medicamento semaglutida, usado para tratar a obesidade e diabetes tipo 2, como uma das grandes inovações recentes da ciência no ano passado. O remédio, que tem como formato de uma caneta e é aplicado na barriga, também passou a ser usado por pessoas que querem perder peso e, no Brasil, tornou-se o medicamento que mais movimentou dinheiro nas farmácias. A Novo Nordisk, a farmacêutica que inventou o medicamento, hoje é a empresa mais valiosa da Europa. De acordo com o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, esse medicamento novo consegue, pela primeira vez, perder médias de peso acima de 15%, enquanto os mais antigos chegavam a 10%. Segundo a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa, no Brasil, em 2021, esse remédio foi o mais vendido. No entanto, a acessibilidade a essa descoberta da ciência é limitada para algumas pessoas devido ao custo elevado. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa, em média, R$1.000. Um estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que até 2035, 7% da população americana, que está entre as mais obesas do mundo, estarão usando a canetinha. E isso vai mudar significativamente o consumo. Diante disso, o remédio é considerado seguro, mas não há estudo apontando o risco que pessoas que querem perder pouco peso. Bom, a perda de peso é um desejo de muitas pessoas. Medicamentos que prometem, essas mudanças, essas perdas de peso, eles até dão alguns resultados, mas o ideal é procurar um nutricionista ou endocrinologista e também a prática de atividades físicas. É bom tomar muito cuidado com o reboot, que é quando, depois que acaba de tomar o remédio,
Parece que aqueles quilinhos perdidos voltam e voltam com tudo. Bom, vamos voltar agora para São Paulo? As atividades físicas são vistas como remédio para muitas doenças e a nossa equipe foi até um box de CrossFit para entender melhor tudo isso. Colesterol alto, diabetes, depressão e obesidade podem ser controladas com a prática de atividades físicas e uma boa alimentação. Mas muita gente se pergunta: todo mundo pode fazer algum tipo de atividade física? A educadora física Sayuri Sato responde. Todos podem praticar atividade física. Todos precisam praticar atividade física, até por uma questão de manutenção, né, fisiológica e física, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Mas espera, o que é considerado atividade física? Atividade física é desde recrutamento de músculos e articulações, a partir do momento que você muda a sua frequência cardíaca basal. E qual a diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física pode ser desde limpar a sua calçada com uma vassoura, você está recrutando sua musculatura para exercer essa tarefa. E exercício físico é desde uma programação, né, de atividades físicas com uma intenção e um objetivo em condicionamento físico, fortalecimento, entre outros objetivos que você pode listar a partir de uma programação de treino. Isso é exercício físico. Não importa a minha idade, peso, se eu tenho algum tipo de problema de saúde hereditário. Inclusive, a propensão a uma doença não significa que você não consegue evitar que ela faça parte da sua vida. Muitas vezes a gente fala, não, meu pai tem diabetes, minha mãe tem colesterol, doença do coração, enfim. As nossas doenças hereditárias, a gente acha que a gente já nasce com essa carga. Sim, nascemos, mas só desenvolvemos se o nosso estilo de vida não for conveniente. A parte do estilo de vida conta muito. Então, a atividade física, ela move o nosso corpo de forma a transformar tudo que a gente come em corpo. Então, se eu não me alimento bem e não faço atividade física, a chance de eu desenvolver essa doença hereditária, elas aumentam e muito. Isso faz com que eu precise muito mais de remédio, de uma carência ou outras coisas. E olha, os benefícios são muitos. Melhora na qualidade do sono, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade e, além de tudo, proporciona a socialização e a convivência. E tem gente que encontrou na prática de atividades físicas uma válvula de escape. Tenho mais disposição, eu perdi peso, parei de fumar, parei de beber. Acho que foi isso, mais pela saúde. É muito bom pra mim, eu me sinto mais fortalecido. E se associada à fisioterapia, por exemplo, existe uma melhora na recuperação de lesões. O paciente, quando ele passa pela fisioterapia, o início desse tratamento é mais tranquilo e depois ele vai ser direcionado para a atividade física que ele pratica para continuar a sua atividade regular do dia. Vale lembrar que todo tipo de atividade física precisa de acompanhamento profissional. E se o seu objetivo for a prática frequente de exercícios físicos, um acompanhamento multidisciplinar vai te ajudar. Um dos primeiros cuidados que é relevante você ter quando vai dar início a uma atividade física é, primeiro, fazer o check-up, ver se está tudo ok com seus hormônios, a sua disposição fisiológica. E a partir daí, né, com a orientação de algum profissional de educação física, você começar aos poucos a ser inserido na modalidade. Minha orientação como profissional de educação física é: vá atrás de um exercício físico, de uma modalidade física, de uma atividade física que te faça ter prazer. Muitas pessoas me procuram já para resolver alguns problemas. O que eu direciono para você? Procure como forma preventiva. Bom, então é isso. Depois de entender como a atividade física pode melhorar a qualidade de vida, é a sua vez de se exercitar. Adestrar um pet não é nada fácil, não é mesmo? E na maioria dos casos exige conhecimento e técnica. Normalmente, cães são treinados por adestradores profissionais,
Mas agora, um desses especialistas lançou um livro para dividir tudo o que sabe com os tutores. São dicas valiosas que ele já compartilha com a gente nesta reportagem. Gira, senta, fica, volta e dá patinha. Tudo isso com simples comandos. Quem não quer ter um bichinho assim, cheio de habilidades e super educado? O Maradona sabe muito bem onde fazer as necessidades, não pula nas visitas e já sabe até controlar os latidos. Para aprender tudo isso, esteve 6 meses sob a mentoria do Luiz Alberto, adestrador profissional conhecido como Dr. K9, proprietário deste colégio canino, fundado há 5 anos na Zona Leste de São Paulo. Aqui nós temos creche, hotel, banho-tosa, veterinário, inclusive o principal, adestramento. Adestramento de quantos cães já foram realizados aqui ao longo desses 5 anos? Uma média aí de quase 1.000 cachorros já foram adestrados. São cães de todas as raças e idades? Qualquer um pode ser adestrado? Sim, qualquer cachorro, qualquer idade pode ser adestrado. E que bom seria se todos os cães tivessem acesso a esses ensinamentos, não é mesmo? Foi pensando nisso que o Dr. K9 resolveu escrever o livro Adestramento para Tutores, para compartilhar todas essas dicas com papais e mamães de pets. Eu mesma acabei de aprender uma aqui, eu que nunca tive a menor noção sobre adestramento. E eu vou mostrar para vocês, olha só. Kira, senta, senta, dá patinha, dá patinha. Aí, muito bem, muito bem. Essa é só uma das técnicas entre as inúmeras contidas no livro. Uma ferramenta que chega para democratizar o adestramento, que, segundo Luiz, não é tão barato. Olha, hoje está numa média de R$1.000 por mês. Então aí você põe um trabalho de obediência, numa média aí de uns 6 meses. Não é todo mundo que consegue estar pagando ali 6 meses R$1.000. E hoje o livro é um valor muito mais acessível para todo mundo. E você lá tem todas as técnicas e, na verdade, tem todas as respostas que você precisa com o seu pet. A primeira delas é como ensinar o pet a fazer as necessidades no lugar certo. O cão ele não fica confortável de fazer as suas necessidades onde está sujo. Então ele procura lugares limpos. A dica que está também no meu livro, é sempre 2 tapetinhos. Um para o número 1 e um para o número 2. 3 xixi ali, tira aquele tapetinho e coloca um novo. Sempre faz essa troca. E quando o cachorro é daqueles que arrasta o dono durante o passeio, hein? Eu pego um petisco, tá? Coloco na minha mão. Vou colocar bem assim, deixar ele mordiscar e vou andando do meu lado, ó, junto. Vou dando para ele o comando junto, ó, junto. Ele vai permanecendo do meu lado e eu vou pagando a recompensa para ele entender que ficar ao meu lado é uma coisa prazerosa, ó, junto. Assim ele vai entendendo que ficar ao meu lado ele vai sentir prazer, ele vai ter recompensa. E se ele estiver lá na frente, tá errado, porque ele está me levando para passear. Já com o comando Fica, o adestrador ensina como manter o cãozinho calmo quando o tutor sai de casa. Ele enfatiza que é preciso se afastar aos poucos e sempre dar recompensas. Recompenso de novo. Fica. Agora eu vou abrir a porta. Vou começar a sair. Fica, mão sempre aberta, mostrando para ele que é para permanecer no local. Vou voltar, recompensá-lo. Muito bom. Fica. Agora eu vou sair bem devagar e ele vai permanecer no local sem a fuga. Isso e muito mais está no livro Adestramento para Tutores, encontrado nas principais livrarias do país. Um manual que mostra até como ensinar o bichinho a dar aquele abraço.
E o Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.